Graças ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mais uma vez entramos no seu lar com este programa A Paz no Seu Lar. Muito obrigado a você, continue com a gente. Todo sábado, nesse horário, nós estamos aqui orando por você, pela sua casa, dando uma reflexão especial. E hoje, principalmente, que nós vamos estar falando de um tema em que eu geralmente, não, constantemente, nós começamos no dia 1º de cada mês uma campanha de 7 dias de oração pelos dizimistas do Senhor, dizimistas da igreja, aqueles irmãos que são fiéis, que aprendem a obedecer a palavra de Deus e crer, né? Aprendem a obedecer porque acredita que o Senhor cumpre com sua palavra, né? De você se vir ao Senhor em primeiro lugar, não é? Em primeiro lugar, a palavra do Senhor diz: primeiro buscar o reino dos céus, sua justiça, o mais será acrescentado. Muitas pessoas, ou seja, a humanidade vive sofrendo muito, guerras, rumores. Por quê? Porque tem colocado Deus em segundo plano. E o maior mandamento é amar a Deus primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, colocar Deus em primeiro lugar. É por isso que nós estamos aqui, para orar por você, para refletir na palavra de Deus, todos os sábados, em nome de Jesus. Fique comigo que daqui a pouco, no final, eu vou estar orando também pelas pessoas enfermas, em nome do Senhor Jesus Cristo, ok? No Restaurante Picanha do Alemão, você dispõe do melhor ambiente para almoço, jantar e realização de eventos para empresas. Tudo no só lugar. Confira de domingo a domingo promoção de pizzas. Nosso self-service com mais de 12 opções de carnes e kits especiais para famílias. Restaurante Picanha do Alemão. Rua Júlio Lima 501, Cidade dos Funcionários, ao lado da Praça da Igreja da Glória. Fone 3279-8937. Loutex, há mais de 15 anos atuando no mercado de moda de todo o Brasil, com fabricação de etiquetas em geral e estampas exclusivas, agregando valor ao produto do cliente, como valorizando sua marca. Seja um cliente Loutex. Loutex. Entregamos para todo o Brasil. Informações, ligue para 85-3478-0813 ou acesse o nosso site www.loutex.com.br. Agora é a reflexão da palavra de Deus que diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Meus queridos, o livro de Ageu, o profeta Ageu, capítulo 2, verso 8, ele fala, 8 e 9, ele fala exatamente de quem é o ouro e de quem é a prata, não é? E é isto que eu vou enfatizar hoje, não por conscientizar ou querer dizer para você que o dinheiro é mais importante. Não é o dinheiro que é mais importante. O mais importante é buscar, é obedecer o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E eu costumo dizer o seguinte, e conscientizar as pessoas, que se você está doente, acredite e creia e ore que Jesus é o médico dos médicos. Ele é o advogado dos advogados. Ele é, acima de tudo, o nosso Salvador. Ele é a verdade e a vida. Não é? Ele é tudo para nós. E às vezes, quando você está doente, você fica preocupado, vou correr para o médico, Eu não sou contra a medicina, existe. Mas Deus usa quem Ele quer. Quando você ora, que você busca a Deus, aí Ele te revela qual o caminho que você deve ir. Se é um médico. Eu me recordo que Jesus passou 40 dias no deserto orando, buscando a Deus. 40 dias. Às vezes o irmão está com problema, no lugar dele buscar a Deus, ele vai querer tomar
a decisão da sua solução por sua vontade, não é? Se ele está doente, ele já acha direto. Ele tem que primeiro buscar a Deus a orientação como proceder. Jesus pode curar na hora, mas ele pode também indicar uma pessoa. Aliás, que eu tenho até um testemunho. Uma vez eu passei 3 meses orando por uma causa, 3 meses orando para Jesus me curar de uma enfermidade, né? E alguém pode dizer, por café, 3 meses orando, né? Eu costumo dizer que eu já recebi bênção. Eu fazia uma oração, no abrir e fechar de olhos, o Senhor me dá bênção. Outras com 1 mês, outra com 3 meses, outra com 1 ano, outra com 10 anos. E tem delas que eu ainda estou orando há 40. Porque Deus dá na hora certa, na hora que Ele quer. Ele é o dono da bênção. Então estou falando do problema da enfermidade. Mas também outros problemas. Às vezes o irmão está passando um problema financeiro. Aí ele diz, eu vou pedir a meu patrão, eu vou pedir ao pastor. O pastor vai me ajudar. De repente Deus não fala para o pastor ajudar, você vai ficar chateado e até deixa de ir para a igreja. E esquece de primeiro tomar uma decisão, buscar a Deus, em jejum e oração. Não é 1 minuto de oração não, nem 10 minutos não. Muitas vezes é 30 dias, 40 dias. É 3 dias de jejum e oração com aquele propósito especial. 40 dias, 7 dias orando com aquela finalidade. Deus vai responder a sua oração. Acredite que o Senhor vai responder a sua oração. É costume, como você está com um problema financeiro e não sabe quais são as consequências. Você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida financeira também? Você tem colocado? O que é colocar Deus em primeiro lugar? Geralmente eu costumo ver as pessoas fazer o contrário. Primeiro relaciona as suas contas a pagar. Primeira coisa, relaciona as suas contas a pagar. Depois, se sobrar, é que vai levar o do Senhor, o dízimo do Senhor, a oferta do Senhor. Está fazendo o contrário. Se a palavra de Deus, primeiro o reino de Deus, primeiro buscar a Deus. Está precisando do dinheiro, vai primeiro buscar a Deus, meu amado irmão. Vai primeiro buscar ao Senhor. Vai primeiro clamar a Deus. Um dia não, só um dia não, 3 dias, 7 dias, como eu repeti, né? Muitos dias, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Em nome do Senhor Jesus, você vai clamar ao Senhor. E está aqui, por que Deus? Porque a Bíblia diz aqui, em Ageu, capítulo 2, verso 8, minha é a prata, meu é o ouro, Ele é o dono da bênção, Ele é quem manda, Ele é quem dá. Aí você vai pedir a quem não tem, quem não é o dono, não é? Cuidado para Satanás não vir oferecer, porque sabe quem é oferecido? É Satanás. Quando Jesus estava no deserto, sabe quem foi falar primeiro com Jesus? Foi o diabo. Foi lá se oferecer. Foi obrigado Jesus a repreender e dizer, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. O diabo é oferecido porque é mentiroso. É costume, por exemplo, nós na igreja, é costume. Se eu fosse falar aqui as propostas que eu já recebi, às vezes eu digo até para o irmão, se eu quisesse, por atos desonestos, eu andava hoje de meu jatinho, meu avião normal. Quantas vezes já foi oferecido? Eu me lembro que, por último, eu fiz uma campanha de 7 dias para Deus me livrar desse tipo de perseguição. Perseguição diabólica, mentirosa, satânica. Não é? Porque Deus, quando Ele dá coisa honesta, direita. Mas o diabo vem com mentira, com engano, com roubo. Porque ele é ladrão, ele não tem nada aqui na terra. Tudo que o diabo tem é roubado. Ele é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Tenha cuidado até quando você está orando também.
Jesus estava no deserto orando e o Satanás foi lá falar com ele. Ele era oferecido, ele chega se oferecendo. E se você não tiver o dom de discernir o que é de Deus e o que não é, porque as coisas, o que é de Deus, quando você está espiritualmente, você decide, você sabe. Mas você deve clamar a Deus em primeiro lugar e aprender a servir a Deus em primeiro lugar. Tem irmãos que recebe seu dinheiro, por exemplo, seu salário, aí olha e diz, dá logo uma profecia satânica. Qual é a profecia satânica? É dizer que não dá para nada, não vai dar para pagar minhas contas. Olha aqui, eu estou ganhando muito pouco. Sabe por quê? É comum se dizer, o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. É um ditado popular e é verdade, não é? Porque quando você serve primeiro ao Senhor, tira-o do Senhor, vai à igreja, deixa no altar, faz uma oração, ora pelo pastor também. Para nós que estamos na direção do trabalho, ore pelo seu pastor, para Deus dar sabedoria a ele para administrar. Ele não ficar preocupado em comprar coisa para ele. Eu costumo dizer o seguinte, eu quero ver qual é o caixão que vai um bocado de dinheiro, o dólar dentro. Eu quero ver. Eu quero ver se o homem mais rico do mundo vai levar o caixão dele cheio de dólar. Não vai levar não. Não vai levar não. Qualquer presidente de qualquer nação, por mais rico, bilionário, trilionário que ele seja, ele não vai levar nada dentro do caixão dele. Porque Deus é justiça, Deus é justo. A morte é igual para todos. O tempo é igual para todos. Mas aquele que busca primeiro o reino dos céus, Deus vai mandar, aí o Senhor manda. O Senhor entra com a providência na sua casa. O Senhor Jesus manda o anjo de cura. Falar em anjo de cura, o anjo de guerra também. Quem é o anjo de guerra? O anjo Miguel, né? Você lembra que Daniel orou? E 21 dias Satanás tentou impedir o anjo Miguel chegar. Mas quando o anjo do Senhor chega, ele diz, ele acampa os seus anjos em volta do que eu temo e os guarda. Né? E ele vem com a espada de fogo para destruir o inimigo. Só basta um, porque não dá tempo eu falar sobre os anjos, como destruíram milhões de uma vez só. Só basta um, não precisa nem os anjos todos não, só um. Só um. O anjo de guerra, quando chega, na realidade, para destruir o inimigo, o ladrão, o mentiroso que tem roubado a tua bênção, que tem roubado a sua paz. A Bíblia chega a dizer aqui em Ageu, no versículo 9, no capítulo 8, verso 9, ele diz, né? Que nesta casa há paz, né? Nesta casa há paz. Pode ver o 9 aí, né? Verdadeiramente. A situação da casa de Deus será maior do que a primeira. E haverá paz. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, que para nós brasileiros deveremos agradecer. A maior gratidão, a maior bênção que nós temos no nosso país, no nosso Brasil, no nosso país que amamos tanto, que oramos tanto pelo nosso país. Devemos orar mais pelas nossas autoridades, pelo nosso país, porque nós podemos ler a palavra, nós podemos meditar a palavra. Quantos países você não pode mais nem pegar na Bíblia? Não pode ler a Bíblia, não pode estudar a Bíblia, não pode entrar com ela. Não pode entrar com ela, você não pode andar com a Bíblia, porque é a palavra de Deus. E aqui nós podemos andar. Eu sei que as perseguições têm se levantado contra as igrejas. Há países aí matando cristão, não é? Como todos têm conhecimento agora, semana passada, determinado país, a Nigéria, matando cristão, tocando fogo, fazendo fogueiras. Mas para isso a igreja deve orar e despertar para orar, para repreender esses demônios que têm levantado e tentado processar pastores, igrejas, tentar fechar igrejas, tentar confundir a palavra de Deus, tentar provar o contrário. Mas Deus tem nos guardado, porque ainda tem uma igreja que coloca Deus em primeiro lugar. E esta igreja sou eu e é você também. Coloque primeiro mandamento:
Vou repetir. Qual é o maior mandamento? Perguntaram a Jesus. Meu primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Coloque Deus na sua vida espiritual, na sua vida financeira. Aí você vai ver que Deus vai multiplicar o teu salário. Deus vai multiplicar o que você recebe quando você coloca primeiro servir a Deus. Primeiro, meu primeiro compromisso, meu primeiro propósito é com a casa de Deus, de servir ao Senhor. A minha casa ela é mantida com dízimos, ofertas daqueles irmãos que são fiéis e que acreditam e que obedecem e que já receberam bênção. E a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Não acrescenta dores. A bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Mas hoje a nossa principal palavra é essa. Minha é a prata, meu é o ouro. É do Senhor. E Ele quer te abençoar se você é fiel. E lembro do versículo seguinte que diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. No meu livro Vivendo e Vencendo, você vai encontrar todas essas frases, todos esses versículos. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Quem for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Deus abençoe. Daqui a pouco eu volto para orar por você, pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Fique ligado. Próximo louvor. Mestre, a tempestade se aproxima. As ondas estão ficando violentas. O mar está ficando sem controle. Deste jeito o barco se arrebenta. Já estou sentindo vento frio. A embarcação vai afundar. Filho, tanto que eu te ensinei como deverias confiar. E os meus milagres te mostrei para a tua fé multiplicar. Você, o barco e o mar fui eu quem fiz. E só vai sucumbir se eu deixar. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Porque fica murmurando, reclamando, resmungando, homens de pouca fé. Pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Às vezes, as lutas da vida nos levam a esquecer de quem está conosco no barco. Mas saibam que no barco que Jesus está, jamais vai afundar. Homens de pouca fé.
deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. É hora de oração, é hora de milagre, é hora em que você pare, por favor, em nome de Jesus, um tempinho, me ouça e até ore comigo em nome de Jesus. Se você está doente, coloque a mão sobre essa enfermidade. Não é sua não, essa é a enfermidade do diabo. Tem um negócio de minha doença é essa, doutor, né? Jesus não deixou tu doente não, Deus não deixou ninguém doente não, né? Deus deixou você sadio, feliz e alegre. E nem velho, nós somos nova criatura, né? Velho e feio é o capeta, é o diabo. Nós somos nova criatura e abençoado. Profetize porque você é aquilo que você fala. Meu próximo livro, eu vou estar escrevendo um texto que o poder das palavras. Você é aquilo que você fala. Você passa a me conhecer daquilo que eu falo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento, a minha maior palavra é gratidão. Te agradeço, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor me dá de orar por milhares de pessoas que estão ligadas conosco nessa TV. Agora, em Teu nome, eu repreendo a doença, espírito de enfermidade, doença satânica, inflamação, câncer. Eu te repreendo em nome de Jesus. Você que está com a dor no joelho, nas pernas, levante e ande em nome de Jesus. E diga, estou curado em nome de Jesus. Ore, proponha no seu coração de buscar o Senhor. Abençoe esta campanha que estou orando a partir de hoje, Senhor, pelo dizimista. Senhor, levanta mais pessoas dizimistas, fiel, para que nós possamos evangelizar o Brasil e o mundo. Levanta pessoas para nos ajudar. Tu sabe que nós estamos abrindo igreja, estamos formando missionários, com base missionária, preparando homens, mulheres para pregar o Evangelho. Nos dá condições, Senhor. E abençoa todos os dizimistas da igreja. Todos os irmãos que têm sido fiéis, este que tem feito o propósito. E que eles possam entender o que eu falei. Que primeiro se vira a Deus. Que ele deve entregar primeiro o dízimo da casa do Senhor. Para Deus repreender, ele ainda diz, e fazer prova de mim. Para Deus repreender o devorador, porque Satanás veio roubar. Mas em nome de Jesus eu repreendo todo demônio que rouba, que mata, esse destruidor. Senhor, nos dá paz de espírito dentro de casa. Eu profetizo bênção na tua casa agora, meu irmão. Em nome de Jesus, receba paz na sua casa. Receba a união, o Espírito Santo, a alegria de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada um que está me assistindo agora, dando a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa a nossa próxima ceia do próximo sábado. Os irmãos que estão vindo, Senhor. Enfim, Senhor, abençoa todos os pastores da igreja. Deus é Espírito. Levanta mais homens com coragem, que tenham vontade de pregar a Tua palavra. Ah, Senhor, nos dá condições. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E agora que a bênção de Deus seja com você, em nome de Jesus. Abençoa nossos projetos da Rádio Moriá, nossos programas de televisão, de rádio também. Nos usa para a glória de Deus. Assim seja. E amém. E amém, Jesus. Muito obrigado a você. Somos verdadeiramente gratos a você que está sempre conosco. Anuncie este programa todos os sábados, nesse horário de 7h30 a 8 da manhã, em nome de Jesus, aqui pela TVC. E quero dizer também que durante a semana, quem quiser baixar nossos aplicativos, Rede Moriá, estou no ar, 24 horas, né? Em nome de Jesus, 37,9, ou mesmo Rádio Moriá de Aracati, 99,7, na cidade de Aracati, mas abrange mais de 40 cidades, desde Mossoró até Fortaleza, em nome de Jesus, né? Obrigado, e você ora por nós, aos irmãos que me assistem em Brasília, no interior do estado, ali em Quixilu, Iguatu, Acopiara, na região centro-sul do estado, região norte do estado, Sobral. Meu abraço ao povo de Sobral, nosso pastor regional, vice-presidente do ministério, pastor Odilardo Aguiar e sua família, os pastores que trabalham ali. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, em nome de Jesus, como também aos irmãos da grande Fortaleza, né?
aqui do Eusébio, Maranguape, Maracanaú, da grande Fortaleza. Nosso abraço, anuncie, divulgue também e nos procure, e nos ajude em oração. Vamos orar juntos por esta causa. Do dia 1º ao dia 7, eu oro pelo dizimista. E este mês vamos fazer uma campanha de 30 dias de oração na cidade de Caucaia, lá com o pastor Silmar, né? Homem de Deus. 30 dias de oração, orando em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz: clama-me e responder-te-ei, a anunciar-te coisas grandes que não sabe. Ok? Muito obrigado, a paz do Senhor, em nome de Jesus. No próximo sábado estou de volta, e lembramos que essa semana, a semana toda de oração, e no próximo sábado será a nossa ceia em nossa sede. Muito obrigado e a paz do Senhor para todos. Amém. Homens e mulheres comuns, fazendo coisas extraordinárias. Como pode ser? Como são capazes de escrever uma história de bênçãos e vitórias nas maiores lutas ou dentro da fornalha ardente? Quem é essa gente que nunca desiste de sonhar?